Olá a todos! Muitas pessoas estão me pedindo para ilustrar um hangout que fiz um tempo passado, que falava sobre Apocalipse 13. Então eu tentarei ilustrar de maneira mais clara e compreensível possível, para você compreender não só o livro do Apocalipse, mas todo o livro sagrado. Será preciso você seguir algumas regras. Regras essas que o sistema religioso não segue e, por não seguir, não compreende o que foi escrito. A primeira regra é a seguinte: a minha palavra é humana e, nesse caso, é falha, assim como a de qualquer outro pastor ou líder religioso, assim como a de um padre ou a de um papa, pois todos nós somos homens. Nossa palavra é humana e para nada serve, a não ser para confundir ainda mais você. Por isso, será preciso você crer no que o Pai e o seu enviado falam. O meu papel aqui é simplesmente pegar o livro e pedir que você abra e leia e ouça o que o Criador está falando com você. Daí você não estará crendo em mim e nem em nenhum outro homem. Você estará crendo diretamente no nosso Pai Celestial, no Altíssimo. E também quando você está lendo as palavras do Messias, você não estará crendo no Messias. Você estará crendo nas palavras do Pai, pois o que o Messias fala é mandamento e ordem que o seu Pai mandou ele falar. A parte de crer ou não crer no que você irá ler é parte sua. Você pode crer, assim como pode não crer. Na verdade, a grande maioria não crê no que está escrito porque já receberam uma doutrina diferente, que é a do homem que está dentro do sistema religioso. Logo, o que o homem fala dentro do sistema religioso é o que vale, e não a palavra do Pai. Lembrando de que ou se crê na palavra do Altíssimo, ou se crê nas palavras de um homem qualquer, assim como eu. Pois eu sempre digo nos vídeos que eu faço, a minha palavra não é nada. É necessário que eu abra o livro com você e nós venhamos a ler juntos. Daí não é minha palavra que estará escrita no livro, e sim a palavra do nosso Pai Celestial. Pois no mundo ele existe dois lados: a palavra do Altíssimo, que falou primeiro todas as coisas, e a palavra humana que veio depois, que é como a palha, para nada serve, a não ser para ser queimada. No meio dessa guerra espiritual estará você no centro, a palavra do Pai de um lado e a palavra do homem de outro lado. Você seguirá ao seu pastor, seja ele o verdadeiro ou o falso pastor. Lembrando que uma vez foi dito que as ovelhas do nosso Pai Celestial reconhecerão a voz dele. Não se preocupe, se eu estiver falando algo de errado e você for a ovelha do Altíssimo, você não ouvirá a minha voz. Entretanto, se você ouvir a palavra do nosso Pai que está no livro sagrado e a reconhecer, então você seguirá a ele. Entretanto, é bom lembrar que para você seguir a um, terá que largar o outro, pois você não poderá seguir e nem servir a dois senhores ao mesmo tempo, como já foi dito. A primeira coisa a ser observada para compreender o livro sagrado é a seguinte: o nome original do livro que iremos ler não é Apocalipse, que para muitos sugere o fim do mundo, e isso causa confusão. O nome original do livro é Bezorá, que significa revelação. O livro ele revela e ajuda você a descobrir o que foi escrito pelas profecias e que o Messias depois revelou. Logo, tudo que foi dito desde o Gênesis será revelado aqui nesse livro. Você não compreenderá muita coisa, pois tudo está descrito em forma de parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são comparações.
Logo, você compreenderá tudo se usar o que foi dito da forma correta. Não use a palavra que foi utilizada para a comparação, e sim o significado de cada comparação a que ela representa. Eu darei exemplo de como fazer isso. Quando for falado de mar, não veja como o oceano ou uma praia, e sim o que as muitas águas representam. Nesse caso, a sua parábola. Ao ler mar, você verá não a praia e um oceano, mas você verá uma grande multidão, povos, línguas e tribos, assim como é descrito o que ele representa. Então, seu entendimento ele crescerá e você compreenderá melhor tudo que está lendo. Isso não é feito no sistema religioso, por isso quem lhe ensinará tudo é o Criador, no momento em que você lê o livro sagrado, e não virá de uma boca de um homem, ou passará por terceiros. Isso tudo o Messias ensinou. Eu só estou reforçando para que você utilize a forma correta do jeito que ele ensinou, não como o sistema religioso ensina. Lembre-se que o Messias ele só abre a sua boca em parábolas, ou seja, ele fala tudo por comparações. Mas ele não faz isso por mal, para te enganar ou para deixar você confuso. Isso é um mandamento e é profecia, do jeito que ele falaria. Veja aqui a profecia. Então preste atenção sobre o cumprimento dessa profecia e veja como ele ensina você a ler o livro por completo. Uma certa vez, acercou-se dele um certo discípulo e disse: por que ele fala tudo por parábolas? Então ele respondendo, ele disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado a conhecer, porque aquele que tem se dará e terá em abundância o quê? O conhecimento. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, se você não tem o conhecimento do que foi dito e pensa que tem alguma coisa, até isso que você pensa lhe será tomado. Por isso é que eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Então, veja bem, mesmo aquelas pessoas que leem o livro sagrado e não acatam o que está escrito, não adianta, ler vai perder seu tempo, porque não irão compreender. E mesmo indo a um templo religioso e ouvindo da boca de um falso pastor, não compreenderão, porque é um cego guiando outro cego. Lembre-se, você terá que vir até o livro sagrado e ouvir o que o Messias tem para lhe dizer. Ele não é o falso pastor, ele é o que o Pai enviou. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, e não viram. Esse que ele está falando é ele, que as profecias falavam. Queriam muito ver esse que tanto o Criador falava. Então foi ensinado como se lê, em forma de parábolas, comparações. Entretanto, o sistema religioso não obedece, e por não obedecer, só vê a letra. A forma com que a parábola é descrita, e não a sua comparação. Por isso que o apóstolo falou: a letra mata, mas o espírito é que vivifica. Sabendo disso, você terá que procurar dentro do livro sagrado o significado de cada comparação,
cada parábola, lembrando que os seus significados estão todo dentro do livro, e nada do que foi dito está fora do livro. Todos estão dentro do livro. Pois o livro da revelação, ele revela o que está dentro do livro, e não aquilo do que está fora dele. Logo, se você ouvir alguém falar que o sinal na mão e na fronte é um microchip, ou código de barras, internet, cartão de crédito, ou outra coisa que não está escrito aqui dentro do livro, se lembre que nada disso foi dito. Logo, não tem como ser revelado aquilo que não foi dito. Esses que dizem essas tais coisas são adivinhos, tentando adivinhar o que o Criador não falou, e dão a resposta das coisas de sua própria boca, do seu próprio entendimento, não da boca do Criador, do teu Pai que está nos céus. Na hora de se consultar sobre coisas espirituais, consulte ao seu Pai que está nos céus. Leia as profecias e ouça o que o Messias tem para te dizer. Mas na hora de se consultar, vá ao Pai, não ao homem. Se for ao homem, ele lhe confundirá ainda mais. O Criador disse: quando, pois, disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chireiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? Está vendo aqui? O Criador dá bronca no seu povo. Mas ele só dá bronca no seu povo, porque aquele que não é povo nunca ouve o que ele diz. Se você pertence a ele, então ouça o que ele está falando aqui e não consulte mais os adivinhos, aqueles que estão dentro das religiões. Vá consultar a ele mesmo, e fazendo isso você será ensinado por ele, não pelo homem. Então eu convido você primeiramente a ler o primeiro verso do livro da Revelação. Preste bastante atenção no que está escrito. Revelação do Messias, ao qual o Yahweh lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra do Altíssimo e do testemunho do Emanuel, e de tudo o que tem visto. Então preste atenção. O Messias revela a João o que o Yahweh deu a ele. O Messias é o anjo, o mensageiro da palavra do Pai, que notificou tudo a João, que abriu as Escrituras e conferiu o que o Messias disse, e constatou que o testemunho do Messias era verdadeiro. Se todas as pessoas fizessem isso, eu garanto a todos, não haveria mais religiões, e sim um só pastor e um único rebanho. Mas por não fazerem isso, não consultar, não testificar com o Pai, existem milhares de religiões e milhares de pastores, cada um com a sua própria palavra. O Pai mostra ao Filho, o Filho leva a mensagem até João e os outros apóstolos. João confere o que o Yahweh disse em suas profecias e vê que o testemunho do Messias é verdadeiro e comprova tudinho o que saiu da boca do Messias. Bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. No livro da Revelação, no capítulo 13, vamos ver o que significa cada coisinha, e no momento de você ler, compreenderá melhor tudo o que foi escrito, e seu entendimento se abrirá, e constatará que está perdendo seu tempo dentro do meio religioso, ouvindo aos pastores religiosos, que são os falsos pastores, ao invés de dar ouvido ao único pastor. Por isso, para dar ouvidos ao único pastor, abra
o livro sagrado e escute o que ele tem para lhe dizer. Nesse capítulo 13, nesse livro da Revelação, você encontrará essas palavras: besta, terra, mar, cabeça, chifre, boca de leão, dragão, tabernáculo, santos, espada. Nós veremos cada palavrinha dessa e a sua comparação, a parábola, o que significa. Deixarei os locais de onde se fala sobre cada uma delas e vocês lerão se quiserem posteriormente, para que o vídeo não se estenda muito. Uma coisa importante para ser colocada é a seguinte: tudo dito não é para a parte material, a carne e o sangue, e sim para a sua alma, a parte interior, a parte espiritual, para que você guarde a sua alma da segunda morte. A primeira morte é a física, a carne e o sangue. Todos nós passaremos por ela. A segunda morte é a da alma, que pode ter a vida eterna. Logo, aqui as coisas descritas são para a parte espiritual, não a carnal. E o sistema religioso só vê carne e sangue, por isso que são muito e muito confundidos. Vamos lá, vamos falar sobre a palavra besta. A palavra besta significa um animal feroz, que mata. Existe aqui nesse capítulo duas bestas, a que saiu do mar e a que saiu da terra. Animal feroz é aquele que causa dano, que mata a alma. Como esse animal feroz lhe tocará a alma? Só existe uma forma de sua parte espiritual ser atingida, é pelos seus ouvidos, ao momento de se ouvir, seja ela a verdade ou seja a mentira. O Messias, ao falar, ele lhe traz a palavra de vida. Se você ouvir e crer, você poderá ter a vida eterna. Entretanto, existe também um falso pastor, que ao falar e você crer, traz para você a morte. Aqui você vê o animal feroz, a besta, e também existe o seu gado, o rebanho. Eles são chamados de animais domésticos pelas escrituras. Existe nesse caso duas bestas, dois animais ferozes, que podem matar a sua alma: a besta da terra e a besta do mar, o qual nós veremos o que é terra e o que é mar, e você compreenderá e tudo fará sentido. Vamos compreender o que representam o céu, a terra, o mar, a nuvem e as fontes das águas. Se você já leu o livro sagrado, com todas as suas histórias, verá que ele fala de dois povos, os gentios e o povo hebreu, chamado de filhos de Israel. A história nos conta que o povo hebreu se tornou cativo, preso nas mãos do povo egípcio. Durante 400 anos, eles eram reféns desse povo. Lembre-se que o povo hebreu estava junto aos egípcios, e no mesmo lugar, e eram cativos, escravizados por eles. Então Yahweh manda Moisés como salvador do povo. Moisés era o enviado do Yahweh na época da escravidão do povo hebreu. E era preciso que Yahweh fizesse a separação do povo dele e o povo gentil. Mas por que esse povo precisaria ser separado? O povo egípcio, com todas as suas outras nações, possuíam seus deuses, criados por eles mesmos, e tinham as suas próprias doutrinas dadas pelos líderes dos povos. A grande multidão egípcia tinha seus deuses, como os Horus, Ísis, Osíris, Ra, Anubis, Amon, entre outros. E o povo hebreu estava junto a esses deuses e doutrinas criadas pelos líderes egípcios. Então Yahweh tinha que tirar o seu povo das mãos do povo egípcio e trazer para suas mãos. Yahweh então chama Moisés para libertar o povo e trazer para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel.
Daí você deve estar se perguntando: o que é que isso tem a ver com céu, terra, mar, nuvens e fonte das águas? Se você prestar atenção na história, ela mostra o Yahweh utilizando parábolas, comparações para cada coisinha. Cada personagem da história é representado por uma coisa diferente. Aí é que entra o céu, a terra, o mar, as nuvens e as fontes das águas. Yahweh se manifestava ao seu povo em forma de nuvem e coluna de fogo. A nuvem é por estar no céu e dá água pura para beber e derramando do céu o que enche as fontes das águas e dá vida para as ervas e plantas. A água que vem das fontes, que é derramada da nuvem, representa a doutrina e ensinamento do Pai Celestial. A nuvem representa o Espírito Santo, a palavra pura e verdadeira do Altíssimo. O fogo, além de destruir o inimigo, ele purifica o povo. Ambos representam o mesmo, o Espírito Santo. Ou ele destrói aquele que não tem o Espírito, ou ele dá vida e purifica aquele que tem. O céu é como Yahweh disse: o céu é meu trono, e a terra escabelo dos meus pés. E é do alto, não daqui de baixo, que vêm as ordens do Altíssimo. Os estatutos, preceitos e juízos vêm diretamente do seu trono, da sua boca, da sua palavra. Vem dele, o que é representado por céu. Estar no céu é estar com o Criador e ser povo dele. Veja que o mar, as muitas águas, é dita como povos, nações, tribos e línguas. E onde o povo hebreu estava? Nesse meio, onde os povos faziam o que queriam, o que bem entendesse, sendo guiados pelos homens e não pelo Espírito, pelo Altíssimo. Daí o Yahweh fez a separação da parte molhada e da parte seca. E o povo hebreu foi separado assim do mar, dos povos, para um lugar onde as muitas águas não tocassem. Ou seja, estariam longe das doutrinas humanas e ensinamentos e costumes humanos, dos seus deuses, dos seus ídolos e das práticas espirituais criadas por eles. A terra é a separação do povo, um lugar separado onde a palavra e doutrina do Yahweh está lá, presente, e o povo hebreu recebia. E assim foi feita a separação de águas e águas. Lembre-se que nessa história existe 2 tipos de água. A do mar, que se você beber, você morre. E a água das fontes das águas, que vem das nuvens, que criam os córregos e rios e seus mananciais. Se você beber dela, você matará a sua sede e terá vida e vida em abundância. A água representa a palavra, seja ela do mar ou seja ela das fontes das águas. A do mar, se você toma, ou seja, ouve a palavra e a toma, você morre. E a das fontes das águas, se você ouve a toma, ela fará dentro de você uma fonte que jorre para a vida eterna. Então, repare que para contar o que aconteceria nos tempos futuros, onde o Messias se manifestaria, utilizou-se essas comparações, essas parábolas, onde cada coisinha tem o seu significado. E isso o sistema religioso está longe de reconhecer, pois não tem como objetivo aprender com o livro sagrado, nem como ele funciona.
O sistema religioso está preocupado com o lucro que terão daqueles que nada sabem, que nada leram e que nada ouviram, pois são cegos, são surdos e mudos, não veem e não ouvem. E se não ouvem e nem ouviram nada, então nada falarão, são mudos. Esse povo é chamado de mar, as muitas águas, onde o povo hebreu estava. E Yahweh tirou do meio do mar o seu povo e fez passar por um caminho seco e deu a ordem ao seu povo: não vos desviei nem para a direita e nem para a esquerda. Siga em frente no caminho que eu preparei para vocês, meu povo. E o caminho seco, você já sabe quem representa, não é? É o Messias. Nesse caminho está apenas a palavra do Pai, que é a verdade. E ele avisou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque a palavra do Pai está nele e não no meio religioso. E foi dito, foi ensinado, foi falado e se foi ouvido. Todos os povos têm o livro na sua mão, mas muitos poucos são os que ouvem. O caminho é a palavra que sai da boca do Messias, mas a grande multidão prefere o caminho que saiu dos homens, o caminho do mar, o caminho dos povos. Não ouvem ao Messias, a palavra do Pai que está em sua boca. Ouvem a um outro pastor, o enviado pelos homens, não aquele que foi enviado pelo Criador. No meio do mar existem milhares e milhares de pastores. No meio da terra que o Yahweh separou, o seu povo só tem um pastor, porque assim foi ensinado para eles. No meio do mar existem milhares de deuses. No cristianismo existem 3 deuses, trindade, mas no meio da terra que o Criador fez a separação, só existe um único, o Yahweh. E assim o seu filho ensinou e disse. Então, sabendo que representa o céu, as nuvens e o fogo, a palavra do Pai, que é o Espírito Santo, a terra, os filhos de Israel que herdaram, o mar, os povos, nações e línguas e tribos. Sabendo de todas essas comparações, você compreenderá não só o livro da revelação, mas todo o livro sagrado. Dentre os filhos de Israel que herdaram a terra, eles estavam na presença do Pai. E 1/3 do povo de Israel decidiu abandonar ao Yahweh e se rebelaram contra o Altíssimo, caindo assim da sua presença. Na história do Evangelho, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus faziam parte desse 1/3 que abandonaram a palavra do Altíssimo. Se você prestar atenção na história dos Evangelhos, o inimigo do Messias eram eles, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus. Bastava o Messias se manifestar ao povo para trazer a doutrina dada pelo Pai, e eles apareciam para o acusar. Eram os verdadeiros adversários do Messias. Lembrando a você que a palavra Satanás significa adversário e acusador, e era esse o papel dos antigos sacerdotes, os escribas e fariseus, ou seja, a religião do tempo do Messias. Quando você ver a besta que saiu da terra, verá a eles, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus, os que herdaram a terra, o sistema religioso da época do Messias. A besta que saiu do mar é quem? Lembre-se que o mar são as muitas águas, são os povos, nações, tribos e línguas. Se você conhece a história,
sabe que os antigos sacerdotes, escribas e fariseus se uniram ao poder político de Roma para poder matar o Messias e todos os que seguiam ao Messias e a doutrina que ele ensinava. Os antigos sacerdotes, escribas e fariseus não tinham o poder para matar e precisavam desse poder. E quem é que tinha esse poder? O poder político do mar, da besta que saiu do mar. O poder político de Roma. Então a besta que saiu da terra, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus se uniram a Roma, que pertence ao mar, povos, tribos, línguas e nações. E Roma deu a ele o seu poder, o poder político. Agora eles tinham o poder para matar. Então a besta que saiu do mar, o poder político de Roma, deu seu poder à besta que saiu da terra, o sistema religioso da época, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus. Então a besta que saiu da terra, junto com a besta que saiu do mar, os dois se uniram e tiveram assim a sua filha, a sua primogênita, a Igreja Católica Apostólica Romana. Da sua primogênita saiu todo o sistema religioso, com sua doutrina e ensinamento, e se tornaram um povo gigantesco, um povo numeroso. Israel eram os filhos de Deus, e se uniram aos filhos dos homens, e geraram filhos da prostituição. Um povo gigantesco, que tem em comum o mesmo propósito: dar à besta o reino do Todo-Poderoso. Por isso foi dito: porque Deus tem posto em seus corações que se cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras do Altíssimo. Hoje o sistema religioso são esses que saíram da besta. Todos saíram das entranhas da besta do mar com a besta da terra. Para sair dessa prisão criada pela besta, o Yahweh fez como nos tempos antigos, enviou um Salvador para o povo que estava preso nas mãos dessas duas bestas. Por isso Yahweh deixou uma profecia com Moisés que se cumpriria na época do Messias. E esse seria o Salvador enviado pelo Altíssimo. Veja a profecia: eis que suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, um profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se você disser no teu coração: como eu conhecerei a palavra que o Yahweh não mandou falar? Então o Yahweh respondeu: quando o profeta falar em nome do Yahweh, e essa palavra não se cumprir, nem acontecer como eu falei, esta é a palavra que o Yahweh não mandou falar. Com soberba falou aquele profeta: não tenha temor dele. Então veja a profecia se cumprindo. E Emanuel clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Como o Criador falou. Veja que a palavra que está na boca do Messias não pertence a ele, pertence ao Pai dele, ao Yahweh. Então, se você está crendo no Messias, você não está crendo nele,
É como a profecia disse: você estará crendo nas palavras que o Criador colocou em sua boca. Mais uma vez o Messias disse: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. E o Pai disse: eu porei as minhas palavras em sua boca, e ele falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então veja que ele avisou: eu vim em nome do meu Pai, ou seja, eu vim enviado pelo meu Pai. Então, se você não der ouvidos às palavras do Messias, quem requererá de você é o próprio Criador. E o Messias disse: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, ou seja, enviado por ele mesmo, a esse de vocês receberão. Ou seja, o sistema religioso está aí. Ele veio enviado por ele mesmo e não pelo Altíssimo. Ou você segue ao Pai, ouve ao Pai e acata o que ele disse, ou acatará o que as bestas criaram. O sistema religioso, enviado por eles mesmos. Veja que o Messias será semelhante a Moisés. Fará o que Moisés fez. Libertará o povo que está cativo. Por isso, mais uma vez, a profecia se cumprindo. O Espírito do Yahweh é sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restaurar a vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Yahweh. E acerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Preste atenção que tudo que é dito na antiga aliança, no Antigo Testamento, as profecias, todas precisarão se cumprir no Messias no Novo Testamento. E se cumpriu tudo dito pelos profetas. Mas para ser livre e ter os olhos abertos, terá que dar ouvidos a esse que o Pai enviou, não ao sistema religioso, pois eles são enviados pela besta. Saíram todos da primogênita dela, da Igreja Católica. Em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ver o que representa a cabeça. A cabeça significa liderança, o líder. Veja aqui. E o que significa chifre? Chifre significa poder, autoridade. Se fala sobre os 10 chifres, abra o livro de Atos 4 e você verá quem eram as autoridades que estavam por trás desse verso aqui. Boca de leão é aquele que ruge e amedronta. Dentro do livro sagrado, você encontrará 2 tipos de leões. Os leões que são enviados da parte humana, e também terá o leão que é enviado pelo Altíssimo, o leão da tribo de Judá, que com a sua palavra também destrói as nações. Existem os leões que rugem, e o povo que não ouve ao Yahweh dão ouvidos por medo a esses leões. É só olhar e tirar, por exemplo, Daniel na cova dos leões. E o que é dragão? Aqui está a resposta. Tudo é a mesma coisa. Dragão é aquele que é contra o pai e seu filho. Ele é o adversário, ou seja, Satanás. Se você ler o Novo Testamento, verá que quem é chamado de diabo são os antigos sacerdotes, escribas e fariseus.
os que saíram da terra, ou seja, a besta que saiu da terra. Eles que eram adversário do Messias no Evangelho. Repare. E a mentira continua solta dentro do sistema religioso. Não existe a palavra do Pai, que é Espírito. Só existe a palavra humana, que eles fazem tudo isso justamente por dinheiro. O que significa tabernáculo? Tabernáculo significa morada do Yahweh, morada do Espírito. O Messias é o tabernáculo do Pai. Repare, o Messias é que é a casa do Pai, não o Pai, como diz o sistema religioso, porque fogem das Escrituras. Se lessem as Escrituras, saberiam que existe um tabernáculo, que é a morada, e existe o morador desse tabernáculo. E o que significa a palavra santo? Santo é aquele que é separado do mundo, é limpo, purificado, sem tocar no que é humano. Nesse caso, os que seguem ao Messias e a sua palavra. Todos foram mortos pelas duas bestas. Roma deu autoridade ao sistema religioso da época e mataram todos os apóstolos. E esses dois chifres fizeram guerra entre os santos e prevaleceu, venceu, matou a todos eles, como é dito. E o que significa a palavra espada? A palavra espada significa palavra do Yahweh. Preste atenção. Quando se vê o número 6 no livro sagrado, dentro dele inteiro, ele se refere a tudo aquilo que é humano. Por exemplo, no dia 6, no sexto dia, foi criado quem? O homem. Tudo o que tem o 6 em seu meio é a mão humana. Darei exemplo. Os instrumentos de Nabucodonosor, se você ler, são 6. A estátua que Nabucodonosor levantou, 6 por 60. O dinheiro dado a Salomão, 666. É pelo dinheiro que matam a alma das pessoas. A palavra humana, ela é vendida dentro dos templos religiosos, em forma de dízimo, que nunca foi 10% do seu salário. É necessário que você leia para comprovar isso. Se você for preguiçoso e nunca ler, então continuará dando 10% do seu salário, ou seja, comprando e vendendo a palavra humana. Exclusivo. O Jornal Nacional mostra as imagens proibidas a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar aí. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Colocando no altar de Deus aquilo que eles têm, que a crise pode roubar, essas pessoas se destacam meio à crise. Elas se destacam meio à crise, servindo de testemunho para as outras vítimas da crise.
todo mundo vendendo, você está comprando. Se está todo mundo vendendo, você está comprando. Ah, é a minha fé em Deus. Então agora é o momento da gente apinhar as igrejas. Agora é o momento da gente trabalhar com a fé. Porque a única maneira de vencer o espírito da crise, que é o diabo, é com o espírito da fé. Não tem outro jeito, pô. Por isso que Deus está permitindo essa... Eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro. Só compra quem não tem a palavra do Criador, e só vende quem não está nem aí para a palavra do Altíssimo. O justo nunca comprarão e nunca venderão a palavra, pois receberão de graça o que o Pai deu e o que o Filho deu. Pois a palavra do Pai é que é o seu sinal. Só se compra e vende quem tem o sinal do homem, que é a palavra dele mesmo, a palavra humana. Agora que você pode ver, dentro do livro sagrado, o significado das comparações, ou seja, parábolas, das coisas que veremos agora no livro da Revelação, no capítulo 13, ficará bem claro o que você lerá, e verá que aconteceu como anunciado por João, ao qual recebeu do Messias, o Emanuel, que recebeu do Yahweh, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Vamos ler e ver como tudo se cumpriu com perfeição. E me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir durante 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra o Altíssimo, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se o poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram todo aquele que habita sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro ele irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, mas falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo
faz descer do céu até a terra na vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitidos que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebeu a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, os pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, nas frontes, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. Em algumas Bíblias você encontrará escrito número de um homem, em outras você encontrará número de homem. O correto será usar número de homem, porque quem cobra para dar sua própria palavra não é um homem, mas o homem. Porque o Pai deu de graça, e o Filho disse: vá, dá de graça, porque de graça recebeste, e de graça dai. Sobre o sinal na mão e na fronte, não saia do livro sagrado, como muitos dizem ser chips, código de barra, cartão de crédito, internet, porque nada disso existe dentro do livro sagrado. Teremos que recorrer ao livro sagrado e perguntar ao nosso Criador o que é esse sinal na mão e na fronte. E a resposta quem dará é o Pai, não o homem. Para receber do homem, como foi dito, você terá que comprar e vender a palavra do homem. Mas a palavra do Pai é dada de graça. Para isso você terá que recorrer ao Pai, abrir o livro sagrado e ler. E a resposta do Pai será uma, mas do sistema religioso será outra. Vamos ler Deuteronômio 6 e ver que sinal na mão e na fronte que é esse. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Yahweh, o vosso Deus, para vos ensinar, para que cumprisse na terra, o qual passaria a possuir, para que temas ao Yahweh, teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e tua filha, e filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em guardar, porque bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Yahweh, o teu Deus, dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Preste atenção agora. Ouve, Israel, o Yahweh, o nosso Deus, é o único. Amarás, pois, o Yahweh, o teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal, aonde? Na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, ou seja, na fronte, no entendimento. Então, gente, aqui está o sinal que foi colocado pelo Criador em seu povo. Só existe um único Deus. Não
existe trindade. Só Ele que é o Altíssimo, Todo-Poderoso. Não existe outro além dele. Mas quando a besta que saiu da terra e se uniu à besta que saiu do mar, e criaram a sua igreja, ou seja, o seu povo, ali eles agora criam um novo sinal que não existia. Agora, o Deus que passou a ser vigorado pela igreja, que a besta que saiu da terra com a besta que saiu do mar, se chama Jesus Cristo. Aonde todas as religiões dizem Jesus Cristo é Deus. Aonde o Messias, no seu ensinamento, diz o seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Yahweh, nosso Deus, é o único. Ele repete isso aqui, mas pelo sistema religioso não crer nas palavras do Messias, crerão nas palavras da besta. E comprando os seus produtos, as suas mercadorias, serão assim tão mortos, porque estão comprando e vendendo o que é palavra humana. Ou, aí está, quem tem consciência e entendimento, calcule o número da besta, porque é um número humano ao qual eles comercializam o dinheiro, o número 666. Por que o sinal na mão e na fronte? Veja que Moisés, ele segurava o cajado pela mão direita, assim como o Criador mandou e ordenou. E o Criador disse: o cajado representa a minha palavra. E na fronte, porque tudo que o Criador disse estará guardado, escrito na tua fronte, na tua cabeça. Isso te servirá de sinal. Por isso o Criador enviou o Messias, o escrevente, que assinalaria tudo que ele mandou nas frontes. É só ler e tudo se resumirá. Basta ler o livro e não sair dele. Quando você sai do livro, você recorre às religiões, e as religiões vendem para você a sua própria palavra. Resumindo esse capítulo 13 do livro da Revelação, Israel era cativo há 400 anos do povo egípcio. Então Yahweh envia um Salvador para libertá-los, Moisés. Então é feita a separação do povo, ou seja, em linguagem de parábolas, terra e mar. Uma terça parte do povo que foi separado abandona o Yahweh, se tornando assim inimigo do Criador e querendo ser como ele, ou seja, criar um povo, criar sua palavra e criar sua própria doutrina. Durante muito tempo, esses sacerdotes, escribas, fariseus e anciões tomaram conta da terra e faziam assim a sua própria vontade e não a vontade do Altíssimo. Então Yahweh envia aquele que ele tinha criado desde o início, desde o princípio de tudo, aquele que foi criado no primeiro dia, a luz. E a luz raiou então para aqueles que estavam assentados nas trevas. E o Messias chega para libertar o povo daqueles que se tornaram então inimigos do Criador. O filho do Yahweh, ao chegar, fala o que era dado pelo seu pai, a palavra do seu pai, que era a vida, e atraiu para si muitas ovelhas. E os antigos sacerdotes, com isso, se enfureceram e por inveja queriam matar aquele que atraía muitos para si. Entretanto, eles não poderiam matar, fazer essas coisas, pois eles não detinham esse poder. Eles precisavam do poder para matar, e matar aqueles que não seguiam a eles, ou seja, seguiam ao Messias. Então a terra se uniu ao mar, que detinham o poder político. Fazendo isso, eles poderiam ter o poder de matar. Então o mar deu o seu poder à terra, e a terra deu o seu poder ao mar. Em sua união, o casamento, a prostituta que abandonou o seu marido, ou seja,
essa parte de Israel que abandonou o Criador, pois o Criador é que é o marido e o povo é que é a esposa, logo ele se tornou prostituta, pois abandonou o marido, ele se vendeu aos homens, ao mar. E com isso a besta do mar, como fazia com todos os seus deuses, criaram para si, naquele momento, um outro Deus, da imagem que tinham o Messias, pois muitos o seguiam. E essa imagem recebeu o nome dado por eles, que era, na época, Iesou ou Iesus, que mais tarde se trocaria a letra I pela letra J, se tornando assim Jesus. Então a imagem da besta era tida como o Deus do mar, um outro Deus criado por eles, como Roma, a Grécia e as nações que cada um tinham vários e vários deuses. Então a besta da terra deu o seu poder à besta do mar, o poder religioso deles, para que se matasse quem não adorasse a imagem ou o nome da imagem criada por eles. Mas o povo que seguia o Messias sabia que o único Deus era Yahweh, como dito no princípio, e o que o Messias repetiu. E ele ensinava aos seus discípulos toda a palavra do seu Pai. Então a besta matou a esses que obedeciam a palavra do Pai, pois ou se tinha o Yahweh por único Deus, ou se tinham vários. E como a besta que saiu do mar queria que se adorasse a imagem que eles criaram como seu Deus, eles não aceitavam isso e morriam por causa disso. Mas tudo isso o Messias já tinha avisado como profecia que aconteceria. Repare, expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar um culto ao Altíssimo. Ele avisou, e foi o que aconteceu. Fizeram guerra contra os santos, os separados pela palavra do Messias, e venceram, ou seja, mataram todos. E todos hoje, grandes, pequenos, ricos e pobres, receberam o sinal da besta em suas mãos e fronte, ou seja, a palavra do homem, a que eles criaram. Pois o sinal do Pai para o seu povo é a palavra dele, como ele já disse desde o princípio. E com o sinal humano, com o costume da primeira filha, o povo que não tem o sinal do Pai compra e vende a palavra humana e dela faz comércio, dizendo que dízimo é 10% do seu salário, fazendo recoltas, campanhas, ofertas, tudo gira em torno do dinheiro, ou seja, o 666 dito no livro de Reis, ou seja, comércio, como a rainha de Sabá fez, levou o dinheiro até aquele que detinha o conhecimento e fez então assim o comércio. Lembre-se que primeiro o pai disse: de graça comprarei de mim, e o filho repete: de graça recebeste, de graça dai.